página 353 da apostila. Ok. Vamos começar? Será que alguém aí... Ai, menina do céu, a minha casa tá uma bagunça. Você não tem ideia. Até o meu marido reclamou para você ter uma ideia. Então, para você ter uma ideia que a coisa está bagunçada. Tem sapato, tênis, tem roupa, uma loucura. Mas vamos começar a nossa aula, né? Tô com saudade de vocês. Ai, meu Deus do céu. Segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, vocês estarão com uma atividade avaliativa liberada na plataforma Mestre, na aba Redações, né? Então, lá na aba Redações, plataforma Mestre, tem um trabalho avaliativo. Ele começa segunda-feira e o prazo vai até o dia 30. Tem 20 dias para fazer o trabalho. Se deixar para a última hora, problema seu, porque tomara que você que deixe para a última hora trave a plataforma e você não possa entregar. Ah, brincadeira, né? Mas assim, não deixem para a última hora, né? Para que vocês não acumulem, porque os outros professores também vão começar a dar trabalho. Agora daí eu estou dando esse, né, em agosto, e ali até o dia 7, 8 de setembro eu já coloco um outro do mês de setembro para a gente fechar essas atividades que valem os 10 pontos de trabalho. Esse mês de agosto, olha o que eu falei, no mês de agosto, não há necessidade de me enviarem as respostas da trilha. Quem quiser enviar, que bom. Quem quiser deixar no caderno, que bom. Quem não quer fazer, azar o seu. Né? O mês de agosto, certo? Para o mês de setembro, a gente já vai daí começar a cobrar as respostas da plataforma. Não, 353. É a página 353, Samuel, né? O trabalho a partir de segunda-feira já tá lá, tá? Segunda-feira, 8 horas da manhã, ele já vai, porque ele já tá postado, ele só não pode, vocês não podem acessar ainda, porque eu coloquei a partir de segunda-feira, tá? Bem facinho, bem sossegado, para garantir nota, sabe? Porque se ficarem para recuperação, eu vou dar uns cascudos na cabecinha de quem está ficando para recuperação porque não está estudando, né? Que mais que eu queria falar? Do trabalho. Simulado. O que cai no simulado, professora? O simulado de vocês cai ao capítulo 6, Getúlio Vargas, no capítulo 7, o Dutra e o Getúlio Vargas. Só. Não precisava copiar. Aqueles slides é só mais assim para ter mais informação para vocês, certo? Oi, Guilherme, bom dia. Então, assim, quando eu coloco essas informações a mais, é para vocês terem mais informações para aprender. Mas se copiou, beleza. Quanto mais você trabalha com o assunto, mais você aprende, né? Então, que bom que você copiou, mas não havia necessidade. Então, o simulado, capítulo 6, Getúlio Vargas, e o capítulo 7 até a página 352, tá? Quando eu faço a trilha, tenho que postar a trilha feita no Iônica. Então, aquilo que eu falei, Samuel, agora no mês de agosto eu não estou cobrando. Se você quiser postar trilha feita, fiz no caderno, ou quiser me mandar foto das respostas, pode fazer. Não tem problema nenhum. Mas eu não estou cobrando agora no mês de agosto. Pro mês de setembro eu vou cobrar. Era só para vocês se acostumarem como que era a trilha. A página que vai cair no simulado, Story, até a página 352. Então, vamos colocar aqui, ó, simulado. Eu já coloquei lá na Iônica, mas já coloquei na Iônica e já coloquei no Clipe Escola, certo? Simulado cai. Capítulo 6,
o capítulo 7 até a página 352. Isso é o que cai no simulado. Hoje vamos trabalhar a página 353, certo? Isso, ele inspira mesmo, assim, sabe? Então, porque agora tem data. Se você olhar a Iônica e olhar as datas lá na agenda, você vai ver que as datas das atividades na Iônica é as mesmas datas da nossa aula presencial. Bom dia, Tamires. Da nossa aula presencial. Então, por isso que vocês têm aqui as aulas online, vocês têm aquele tempo assim, atividades da plataforma, para vocês estarem fazendo as atividades nos horários de aula também, certo? Então, por isso que daí ele expira, tá? Nessa situação. Agora não fica mais até domingo, não passa de uma semana para outra, é naqueles horários, certo? Isso, porque antes vocês deixavam para fazer no final do bimestre, lembra? E agora já não dá mais, né? Porque daí acumulava, porque daí não fazia tudo. Agora vocês têm as aulas online e vocês têm aqueles tempos assim, atividades da plataforma, né? E aí nesses momentos é que vocês têm que ir fazendo as atividades da Iônica para vocês. Eu falei isso para vocês nas primeiras aulas do bimestre. Eu disse: vejam a Iônica como se nós estivéssemos em sala de aula. Lembra que eu falei isso? Né? A Iônica é a nossa sala de aula. Então, para você ter o tempo para fazer. E aí a gente está tentando colocar lá em cada aula a atividade que você dá conta naquele tempo de aula, né? Para você não ficar também, daí deixa para fazer à tarde, daí à tarde vai assistir televisão, vai jogar videogame, vai, sei lá, fazer o quê? Vai fazer crochê, eu não sei o que vocês vão fazer, mas e acaba não fazendo as atividades. Então é por isso, beleza? Então, agora que vocês já entenderam que vocês estão ferrados, vamos dar aula aí. Tá ali em cima, então, já escrito o que cai no simulado, mas eu já coloquei na Iônica o que cai no simulado e eu já coloquei no Clipe Escola. Quer dizer, eu não sabia o que caía. Ó, 3 lugares que eu coloquei o que cai no simulado. Se você não estudar, azar do seu, ok? Hoje, a gente vai estar dando continuidade ao que foi chamado de governos populistas a partir da década de 50. Então, a gente foi na aula passada até o suicídio do Getúlio, lembra? Que a gente foi até o... Isso, Mari, por isso eu coloquei já segunda-feira, porque tem gente que gosta de começar a estudar, porque, cara, se deixar tudo para a última hora, ferrou-se, né? Porque é muito conteúdo para estudar daí. Não só de história, mas tem as outras disciplinas. E aí vocês vão lá no simulado chutando, e daí não precisa copiar, Mari, porque daí eu coloco lá na Iônica para vocês, tá bom? Não precisa se preocupar em copiar, porque sempre que tiver os slides eu coloco lá na Iônica depois para vocês, tá beleza? Vou puxar aqui, porque senão a professora não enxerga, que é um problema de DNA, sabe? Sabe o que é DNA? É data de nascimento avançado. Faz muito tempo que a data de nascimento aconteceu, né? Tanto que ela foi no século XX, a minha data de nascimento. Então, tá feio o negócio. Eu vou só passar uns slides que a gente já viu alguns desses slides aqui. Do Gaspar Dutra, que a gente viu na aula passada, que também é do Dutra. Nossa, tá difícil de ir para frente. Juscelino. Esse é o nosso primeiro, né, governo populista depois da morte do Getúlio. Então, lembra lá que Getúlio se suicidou, que ele deixou a carta de testamento ao povo, que eu comentei com vocês na aula passada. Lembram disso? Não, Mari, não é para copiar, tá? Não precisa. Eu vou colocar, então, na Iônica depois, ok? Deixa eu ver o que tá mais. Quem tá falando? Aquilo, beleza.
Então, vamos continuar lá. Aí a gente viu na aula passada, então, né, que o Getúlio Vargas se suicida em 1954. Quando ele se suicida, vai ter uma junta, né, que vai assumir o governo. Ah, Juscelino da Rede Massa, tá bom. Né? E aí a gente vai ter o JK, o Juscelino Kubitschek. Você sabe, assim, que eu acho que a Rede Globo gosta bastante do Juscelino, porque a Rede Globo, pelo que eu me lembro, já fez duas minisséries falando do período do governo do Juscelino. Uma era chamada Anos Dourados e a outra era chamada JK. Né? Então, ele era muito ligado a Vargas, e naquela época, os presidentes, os vice, ele não era uma chapa única, sabe? As pessoas iam votando nos nomes, né? E votavam nos nomes. O mais votado ia ser o presidente e o outro ia ser o vice-presidente. Então, acontecia, às vezes, do presidente ter uma visão e o vice-presidente ter uma visão totalmente oposta ao. É como se a gente dissesse assim: ganhou o nosso atual presidente como presidente e o vice dele era o Haddad, que concorreu com ele. Duas pessoas com características totalmente diferentes governando o país. Era assim que funcionava naquela época. E isso vai estar na Iônica, vai estar na Iônica, sim, sem problema nenhum. Aí, então, o JK, ele era muito ligado a Vargas, ele tinha mesmo o pensamento, a gente fala assim, que ele bebia na fonte de Vargas, ele se inspirava em Vargas para ser o político. Então, era o Juscelino, o JK. O vice dele também era varguista, o João Goulart, mas o vice dele era um varguista mais pro lado do trabalhador. Assim, porque o JK, ele era populista, era aquele assim, que agradava os ricos e os pobres. O João Goulart, ele era mais pro lado das pessoas mais humildes, ele queria fazer uma espécie de reforma agrária, o João Goulart, ele falava de aumento do salário. Tanto que o João Goulart, ele vai ser ministro lá do Vargas, antes, e uma das causas das perseguições para o Vargas foi porque o João Goulart ele deu um aumento de 100% no salário mínimo. Então, sabe, assim, ele era muito pro lado do povo. Então, duas situações. Quem era a oposição aqui do JK? Né? Porque você sabe que todo governo tem oposição. A oposição do JK era esse moço ali, o Juarez Távora, né? E o Juarez Távora, ele combinou então com esse general Lott ali de dar um golpe nas eleições de 1955 e dar um golpe. E quando ele ia dar esse golpe, ele não ia deixar o Juscelino assumir, né? Porque ele diz assim, já tinha muito tempo que a geração Vargas estava no poder e aquela coisa toda. Então ele não queria deixar o Juscelino assumir. O Juscelino, esperto como só, quando alguém falou que ele ia sofrer um golpe e tudo mais, ele vai e nomeia o general Lott como chefe das Forças Armadas. Olha que esperto que ele foi. O inimigo dele, ele trouxe para perto dele. E aí o Lott não pôde dar o golpe, porque agora ele era quem comandava as Forças Armadas, como é que ele ia dar um golpe no presidente? Né? Então, o Juscelino, ele elimina a sua oposição. Esperto, né? E o Juscelino, ele tinha uma característica de política que a gente chama política desenvolvimentista. Então, ele tinha a ideia de desenvolver o Brasil. Naquela época, o presidente ficava 5 anos no poder. Então, a eleição foi em 1955, ele ficaria no poder até 1960. E ele vai fazer um plano de metas. E aí está lá no teu. Deixa eu ver aqui, aonde que está. Na tua apostila, na página 354. Você está com a apostila, vai me acompanhando aí, você vai marcando na apostila também. Na página 354, ele vai fazer o plano de metas. O que era? Era energia,
transporte, indústria de base, educação e alimentação. Então, veja lá, ele ia dar para o povo, né, e para as indústrias. Energia para gerar mais produtos, transporte para as pessoas poderem trabalhar e estudar. Indústria de base. Indústria de base é aquela que vai estar dando a base para todos os outros produtos. Por exemplo, aço, por exemplo, ferro, por exemplo, plástico, né? Então tem que ter a indústria de plástico para poder gerar a indústria PET, para poder fazer os refrigerantes, as embalagens, essas coisas assim. Isso é indústria de base. Então, olha como ele é. O que mais que ele ia fazer? Educação. Ele ia investir na educação. Povo que tem educação é povo que trabalha bem. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente se desenvolve no nosso trabalho. E mais a gente quer crescer no nosso trabalho. Era isso que ele pensava. E o último era a alimentação. Investia na agricultura, todo mundo bem alimentado, preços dos produtos baixos, porque ele fez tanto na agricultura, quanto na indústria de base, quanto no transporte, quanto na energia, quanto na educação. Esse era o plano de metas dele, por isso que era uma política desenvolvimentista. Desenvolver o país, tirar o país daquela dependência agrária que a gente tinha. Não, beleza, sem problema isso. Então, assim, né, tirar o país daquele momento agrário que a gente dependia primeiro só do algodão, depois dependia só do açúcar, depois dependia só do café, depois, sabe? Então, a ideia era que se tornasse um país com várias frentes de desenvolvimento. Por isso que o slogan dele era desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Eu vou governar 5, mas quando eu sair vai ser como se eu tivesse governado 50. Esse era o slogan, então, do Juscelino. E ele vai, então, né, nessa situação, ali, abrir o capital estrangeiro. O que é abrir o capital estrangeiro? Deixar que indústrias de fora se instalassem no nosso país. O que isso nos causa de ruim? Né? Por que não é tão bom quando indústrias de fora vêm para o nosso país? Porque essas indústrias que vêm para o nosso país normalmente são multinacionais, e essas multinacionais elas fazem concorrência com as pequenas empresas que nós temos. Isso faz com que a empresa nacional ela não consiga concorrer com a empresa internacional, com o capital estrangeiro, e cause desemprego, né? Então, quando ele abre para o capital estrangeiro e ele traz as indústrias automobilísticas, e, gente, o ABC Paulista, onde tem as maiores indústrias automobilísticas do nosso país, ele dá início exatamente nesse momento aqui. Ele vai fazer acordos com os Estados Unidos, com a Alemanha, e ele vai trazer, então, as empresas automobilísticas. O que faz não só automobilísticas, mas outras, e que vai causar um problema com as pequenas empresas do nosso país. O que é ABC? É Santo André, São Bernardo e São Caetano, o ABC paulista. É ali, né? Então tem a grande São Paulo, e daí tem o Santo André, São Bernardo e São Caetano, que são como se fosse metrópole, região metropolitana de São Paulo, que tem várias indústrias ali, tá bom? Porque ABC é por causa do André, Bernardo e Caetano, tá bom? Depois, lá na década de 70, ainda tem o ABCD, que vem o Santa Diamantina, se não me engano, certo? Ok? É Diadema, obrigada. Eu não me lembrava se era Diamantina, em Minas Gerais, né? Tá, joia, Arthur, me ajudou aí, obrigadão. Né? Vem Diadema, que vai fazer parte agora desse foco. Mas isso na década de 70, lá no período da ditadura militar, que vai ser os nossos próximos assuntos. Bom, quando então ele abre o capital estrangeiro e ele traz essas indústrias, e as pequenas indústrias aqui, as nacionais, não conseguem fazer concorrência com essas grandes indústrias, aumenta a desigualdade social. Por quê? Porque muita gente vai ficar desempregado. Nem todo mundo a empresa estrangeira contrata.
A gente sabe disso agora no século XXI. Né? Tem uma empresa aqui de Ponta Grossa que ela queria contratar estagiários, e isso eu sei porque, depois eu conto por que eu sei. Ela queria contratar estagiários que falassem mandarim, que é a língua lá da China. Quem em Ponta Grossa fala mandarim? As pessoas falam inglês, espanhol, francês, mas quem fala mandarim em Ponta Grossa? Né? Ninguém, né, história? Mas eu vou contar para vocês que tem uma pessoa em Ponta Grossa que fala mandarim, que é o filho de uma prima minha, que esse menino ele nasceu lá nos Estados Unidos, então ele já tem como língua mãe o inglês e tem como língua mãe o português. E aí, esse menino, ele veio para cá na adolescência e tal, e aí ele pegou e resolveu fazer mandarim. Daí ainda eu brincava quando eu falei, cara, por que você está fazendo mandarim? Ele, porque a China está se tornando uma grande potência. Isso há uns 10 anos atrás. A China está se tornando uma grande potência. Ele falava para mim. Pois o menino, ele tem 18 anos, foi contratado por essa empresa. Ele é o único em Ponta Grossa que fala mandarim, ganha uma grana boa. Então, quando essas empresas estrangeiras elas vêm, elas querem o diferencial. E nós não temos o diferencial. Nós ficamos no básico. Vocês têm inglês, vocês falam espanhol, que lindo, maravilhoso, né? Que eu não falo nenhuma das duas, porque na minha geração isso não era essencial. Na geração de vocês já é essencial. Mas para vocês se destacarem, vão ter que fazer o diferencial. Imagina, mas para você, a professora de mandarim, ela só ensina em inglês, ela não ensina em português. Então você tem que ter o inglês fluente para poder aprender mandarim. Olha que interessante, né? Ele contratou uma professora. Era uma professora aqui de Ponta Grossa que ensinava para ele mandarim. Tá? Foi muito. E assim, e ele tinha a idade de vocês, mais ou menos, quando ele começou, um pouco menos até. Quando ele começou, e eu dizia, meu Deus, né? Vai fazer alemão, vai fazer outra coisa. Bem, no fim, aí se diferenciou. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que a gente tem o hábito de ficar no básico. Saiam do básico, né? Vão aprender outras coisas além do básico. E o Juscelino, então, aumentou a desigualdade social nessa situação aqui. E ele vai fazer empréstimos externos, né? Vai fazer empréstimos externos para quê? Para construir Brasília. E a outra coisa que tinha ali que eu não coloquei é emitir dinheiro. Por que, que a grande emissão de dinheiro é um problema? Quem que lembra disso? Por que, que emitir dinheiro, fazer a emissão de notas, causa problemas na economia? Tem gente escrevendo, vamos ver. Emitir dinheiro causa problemas por causa do ouro. Isso, Ana, você lembrou, porque o nosso dinheiro ele é valorizado pelo ouro, né? Quanto mais eu emito notas de papel, mais desvalorizado vai estar, né? Tanto que agora eles estão tendo que criar a nota de R$ 200, porque a nota de 100 já está desvalorizada, né? Aí é que tá. E aí o Juscelino ele começa a emitir dinheiro, porque há uma desigualdade social, as pessoas estão precisando de dinheiro, ele começa a emitir. Quanto mais dinheiro ele emite, menos valor tem essa nota, né? Você não sabia disso, mas a professora já falou várias vezes na sala, né? A nota nem lançou e já está circulando no Rio. Pois é, né? Para você ter uma ideia aí da nossa situação. Mas então, lembra que eu falei no início da aula que a Globo fez uma minissérie chamada Anos Dourados, relacionando com o governo do Juscelino? Olha ali aqui, ó, Anos Dourados. Anos Dourados, não sei para quem, né? Porque para a população não foi. Teve um aumento populacional, as pessoas começaram a sair da área rural e vir para a cidade. E a gente sabe que quando muita gente vem para a cidade,
os serviços não dão conta, não tem escola para todo mundo, não tem casa para todo mundo, não tem saúde para todo mundo, né? Então, não sei por que eles falavam de anos dourados. Talvez pelo movimento desenvolvimentista, talvez porque ele mandou construir Brasília. E aí a ideia de construção de Brasília, lá no meio do nada, né? Porque até então a capital era no Rio de Janeiro, era porque ele manda construir Brasília nesse projeto desenvolvimentista. Ele queria desenvolver o Brasil num todo. Porque se você lembrar, desde o período colonial, o Brasil ele era desenvolvido no Nordeste, com a cana-de-açúcar. Aí ele vem para o Sudeste, ali com o café com leite e São Paulo e tudo mais. Aí ele desce para o Sul, mais ou menos com um momento da soja, que vai ser forte mais na década de 70, mas ele já está no Sul se desenvolvendo com a migração europeia do século XIX, mas ainda ali a parte norte e centro-oeste do Brasil, ela não era desenvolvida. Então, o Juscelino pensou assim, eu ponho Brasília lá no meio, e aí todo o Brasil vai se desenvolver. Então, era desse projeto desenvolvimentista dele. Só que ele não tinha dinheiro para fazer Brasília. O que ele vai fazer? Empréstimos estrangeiros. E aí começa a nossa dívida externa, nesses empréstimos para a construção de Brasília. Quem construía Brasília eram os candangos, né? E você tem lá na tua página 356 a construção de Brasília, né? Você tem ali, desde a 355 até a 356, a construção de Brasília. Ele vai, então, fazer com que Brasília seja uma cidade. Não tenho ideia o que aconteceria se a capital continuasse no Rio, não tenho nem ideia. Talvez nós já tivéssemos sofrido um golpe da milícia, não sei, né? Não tenho como prever isso, né? Bem interessante. Bom, então ali, voltando, a construção de Brasília vai trazer custos altíssimos, a cidade vai ser segregadora. O que é uma cidade segregadora, gente? O que é uma cidade segregadora? Alguém sabe me dizer? Segredo? Não. Segregadora. Pensa aí. Segregar. O que é segregar? O que é? Não sei. Laico, não. Tá errado. Não é, não. Segregadora. Uma cidade segregadora. Mínima ideia. Sangue. Não. Segregar significa uma cidade que separava. A sociedade ela é separada entre uma sociedade que... Só um pouquinho que eu fiz besteira aqui. Estou procurando um negócio para passar para vocês, tá? Aí foi besteira. Essa cidade segregadora é uma cidade que ela separa ricos e pobres. Eu tenho o bairro de rico e tenho o bairro de pobre. Ponta Grossa é uma cidade segregadora? Verdade. A gente tem o bairro dos ricos e o bairro dos pobres, né? Aí lá, de vez em quando, dá uma misturadinha, mas é muito pouquinho. Brasília era segregadora, porque o pessoal que constrói Brasília, os candangos que constroem Brasília, que candango não é esse negócio que você pensou aí, candango é aquele que construiu Brasília, alguém que saiu da sua casa para construir Brasília, eles não tinham acesso para morar em Brasília, eles foram morar ao redor de Brasília. Olha que interessante, né? Isso que vai estar ali, criando então os bolsões de miséria. Tanto que eu tenho certeza do meu pai falando dos mendigos como candango. É aquele que sai de casa, que ele não tem futuro. É isso que o candango, hoje no século XXI, é aquele que não tem futuro.
o candango daquele momento é aquele que saiu de casa e que não tem onde viver, né? Então é interessante a gente pensar nessa situação. E aí, né, a gente tem ali os bolsões de miséria. Eu tenho certeza que teu pai, tua mãe já disse assim: não vá lá naquele lugar assim, porque lá só tem marginal, né? É os bolsões de miséria, que junto com os bolsões de miséria vai trazer junto a questão de segurança ou de insegurança, essas coisas assim, certo? Terminou o mandato do Juscelino. Eu estava olhando aqui. Aqui, ó. Terminou o mandato do Juscelino. Vai agora ser eleito esse cara, Jânio Quadros. E eu estava procurando, e vamos ver se ele vai tocar aqui. Esse aqui, peraí. Deixa eu ver se ele toca para vocês. Vocês estão ouvindo? Escuta um pouquinho. Jânio precisa voltar. Com você, como PTB. Vai, vassourinha, e você já está na história. Varre, varre, vassourinha, né? Porque assim, quando o Jânio ele estava fazendo a campanha da presidência, ele distribuía para as donas de casa. Peraí. Aí, ele distribuía para as donas de casa vassouras, né, como símbolo da campanha dele, porque ele nem estava chamando elas de bruxa, tá? Mas assim, era para dizer assim que ele era honesto, que ele ia varrer a corrupção do governo. Então ele dava as vassourinhas como símbolo, né? Em vez de dar telha, ele dava vassourinha, né? Essa que era porque ele tinha sido assim. O Jânio ele teve uma carreira meteórica. Quando ele começou a campanha política dele, ele já se candidatou direto para governador de São Paulo e ele foi muito votado. Então, assim, ele tinha a imagem de ser um cara muito honesto, a imagem de que realmente ele ia moralizar. Por que ele falava em moralizar? Porque no período anterior, até o Juscelino, lembra que era tudo varguista? E aí tinha a dívida externa, tinha a desigualdade social, as pessoas não estavam felizes, então ele veio para consertar, ser o salvador da pátria, o Jânio Quadros, né? E eu coloquei na trilha um link para vocês ouvirem esse jingle, mas aí, como eu não sei se ouviram, eu falei, eu vou colocar para a gente lá. E aí veio ali de novo o vice dele. Quem? João Goulart. O cara tentava, meu. O cara tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, o cara foi vice do Juscelino e agora o cara é vice de novo do Jânio Quadros. Ele estava ali na tentativa de conseguir governar o país. Né? Então vem o vice novamente, o João Goulart. Bom, já falei, então a gente estava com a estabilidade política, porque o Jânio era ele era do PTB, não, PTD, o João Goulart, ele era varguista ainda, né? Então havia um problema político ali, eles não conseguiam se resolver. A crise inflacionária, porque o Juscelino emitiu moeda, então o dinheiro do Brasil não valia nada. A gente tinha feito empréstimos para a construção de Brasília, tinha as empresas estrangeiras que ele abriu, e junto a isso tem os problemas associados, né, os sociais. Não tem moradia para todo mundo, não tem emprego para todo mundo, não tem educação para todo mundo, não tem comida para todo mundo. O Brasil passava fome, e eu vou te falar que o Brasil passou fome. No Brasil, as pessoas passavam fome assim como na África.
até mais ou menos a década de 90. Tanto que a gente tinha um programa chamado Programa do Betinho, Fome Zero, né? Mas isso eu falo mais tarde nas outras aulas. Mas assim, o Brasil, gente, ele era muito pobre mesmo nesse momento aí, né? E junto com a pobreza vem falta de segurança, junto com a pobreza vem a falta de educação, a educação não era obrigatória, os pais mandavam para a escola se queriam, enfim, né? Era uma situação bem complicada, né? Esses problemas que o Jânio estava ali para enfrentar. Eu não queria ser presidente da República nesse momento, nem pensar. A economia no governo de Jânio. Bom, olha ali, desvalorização da moeda, a gente já sabe por quê. Porque quando você emite muita moeda, a moeda fica desvalorizada. O que, que ele tentou fazer? Cortar subsídios, tanto no trigo quanto no petróleo. Gente, se corta. O que é subsídio? É aquela ajuda do governo para os produtores de trigo e aquela ajuda do governo no imposto do petróleo. Isso é subsídio. E aí ele corta isso. Quando ele corta essa ajuda dos produtores de trigo, o que, que os produtores de trigo tiveram que fazer? Aumentar o preço do trigo. Aumentou o preço do trigo, supostamente aumenta o preço do pão. Significa que as pessoas não têm acesso nem ao pão a partir de agora. Quando eu diminuo o subsídio do petróleo, aumenta o gás de cozinha, aumenta o diesel, aumenta a gasolina, aumenta. Não tinha álcool nesse momento, tá? Aqui ainda não existia o álcool. Então era gasolina e diesel. Diesel é ruim por quê? Porque os caminhões, eles são a diesel, porque os trens usam também alguma coisa assim. É gasolina, o gás de cozinha, ou seja, ele tentou resolver a situação e piorou, porque agora as pessoas não têm dinheiro nem para comprar o pão, nem para comprar o gás para fazer o pão em casa. A miséria aumenta, tá? Tá todo mundo me entendendo? Ou tá muito ruim? Meu Deus, já é 10h40, gente, pelo amor de Deus. Então tá bom. Se qualquer coisa, vocês vão me parando aí, vão perguntando. No campo internacional, ou seja, ele começa a pagar a dívida externa. Quem que tinha feito a dívida externa? O Juscelino. E ele começa a pagar a dívida externa. Só que ele tem uma coisa que é muito doida. Eu acho que está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se na apostila de vocês fala. Não. Na apostila de vocês nem vai falar. Mas o Jânio, ele se incomoda com coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, ele começa a se incomodar com o tamanho dos biquíni das pessoas. E aí ele coloca na praia os fiscais para medir se o biquíni estava muito pequeno. E eu estou falando de biquíni, aquele que sobe aqui em cima, aquele que, sabe? A gente está com um problema, né, que as pessoas não têm o que comer e ele se incomoda com isso. E ele proíbe que as mulheres, as misses, né, que vão desfilar, desfilem com maiô de 2 peças. Tem que ser o maiô inteiro, sabe? Ele se preocupa com coisas que nada a ver, tanto que dizem que ele era um governante muito excêntrico. Hã? Enfrentar uma fila para entrar na praia, exatamente, sabe? Nessa aqui. Daí até teve uma situação que depois a gente vai ver, que lá na década de 70, uma moça foi presa porque ela estava com biquíni de 2 peças, para você ter uma ideia. Mas tudo bem. Aí, né, ele vai, então, além disso, a gente está nesse momento aqui, década de 60, né, porque ele foi eleito em 1960, a gente está vivendo um momento Guerra Fria no mundo. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. E o Brasil, ele é aliado aos Estados Unidos, tá? Então, ele não pode nunca receber nenhum comunista, nenhum socialista no Brasil. Tanto que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é colocado na ilegalidade, eles começam a perseguir os comunistas. Lembra que a gente viu da Olga, a mulher do Júlio Prestes e tudo mais? Ah, não vou nem comentar ali, porque senão eu perco tempo. Daí, assim, o que, que aconteceu? Ele vai e ele dá a medalha do Cruzeiro do Sul. Essa medalha do Cruzeiro do Sul, o Brasil só homenageia os heróis com essa medalha.
E ele vai e dá essa medalha do Cruzeiro do Sul para um cara chamado Che Guevara, que era o socialista na América Latina, que ele tinha ideias socialistas, que ele era ligado ao socialismo da União Soviética, e ele homenageia com a maior medalha do Brasil. Então, né, os Estados Unidos começam a olhar assim, o Jânio meio que, opa, o que está acontecendo aí, né? E aí, deixa eu ver aqui, qual que é o próximo slide, daí para eu ver. Ele vai renunciar. Ele escreve uma carta, ó, Jânio se alia à União Soviética. Por quê? Porque ele começa a homenagear, então, né, a questão esqueci o nome, do Che Guevara. Cuba já tinha se tornado socialista e os Estados Unidos estavam embargando ali, e ele começa a dizer assim, o que os Estados Unidos estão se achando, né, embargar Cuba, não mais deixar ninguém comercializar com Cuba, aquela coisa toda. E aí, ele faz uma carta à renúncia. Quando ele faz essa carta à renúncia, ele usa os mesmos termos que usou lá o Getúlio. Forças terríveis se embatem contra mim, parará, não consigo governar, por isso renuncio. Mas dizem que ele queria, na verdade, dar um golpe, isso foi numa sexta-feira, e que ele queria dar um golpe e tomar o poder igual Getúlio Vargas tomou, né? O problema é que o Congresso se reuniu numa sessão extraordinária, e aí você vê que para o Congresso se reunir numa sessão extraordinária é porque a situação estava feia. E eles aceitaram a carta de renúncia dele. E aí ele não era mais presidente do Brasil. Bom, quando o presidente não está, quem que assume? O vice. O problema é que o nosso vice, que era o João Goulart, estava na China. E a China é comunista. E aí as forças aqui do Brasil, a elite do Brasil, não queria deixar o João Goulart assumir, porque diziam que ele era comunista, que ele era a favor do comunismo, que se ele assumisse o Brasil ia virar comunista. E aí, nesse momento de transição, assume esse moço ali, o Mazzilli, até resolver a posse do João Goulart, se ele poderia assumir ou não. Como não deixavam ele assumir, o João Goulart vem da China e, em vez dele vir para a capital, o que ele faz? Ele vai para o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, ele tem alguns aliados, que eu coloquei ali, o Leonel Brizola, que era um político bem influente, e o Leonel Brizola faz uma campanha chamada Campanha da Legalidade. O que isso significa? O João Goulart foi eleito, ele tem o direito de assumir legalidade, ser legal, porque o Mazzilli estava ilegal. Ele só podia ficar na presidência enquanto o João Goulart estava fora. Quando o João Goulart chegou no Brasil, a presidência tinha que vir pro João Goulart. E eles fazem essa campanha da legalidade. Até que, né, o que vai acontecer? O João Goulart ele vai assumir de uma forma parlamentarista, ou seja, ele assume, ele é o presidente do Brasil, mas quem manda é o Congresso, sabe? Só que ele assume por um tempo. A ideia era de que fosse feito um plebiscito, que é uma consulta ao povo, perguntando assim: vocês querem presidente ou vocês querem parlamentarismo? E aí era para demorar tipo 3 anos para esse plebiscito acontecer. O João Goulart deu o seu jeitinho e em menos de um ano ele chamou o plebiscito. E aí o povo decidiu que queria presidencialismo. Quando o povo decidiu, o João Goulart pôde assumir. Quando ele assume presidencialista, aí está lá na tua página 360, ele vai fazer as reformas de base, que se fala, que lá na tua apostila fala em plano trienal. O que ele vai fazer? Ele vai fortalecer os movimentos sociais. Lembra que eu falei desde a época do Juscelino, que ele era mais pro lado do povo? Esses movimentos sociais, tipo sem terra, sem teto, sem não sei o que tem agora, eram os movimentos sociais da época. Lembram da desigualdade social? Ele vai fortalecer esses movimentos, ele vai estar fortalecendo os sindicatos, né?
E aí ele vai, então, nessa ideia do plano trienal, ele vai fazer o que está escrito nesse slide que eu vou ler e vou falar de um por um. No plano trienal, na reforma de base do João Goulart, ele vai limitar o capital estrangeiro nessa lei, lei de remessas de lucros. O que é limitar o capital estrangeiro? Lembra que lá do Juscelino as empresas vieram para cá? As empresas quantos anos ele ficou no poder? O Jânio, 1 ano. 1 ano só. O Jânio ficou no poder 1 ano. Ele foi eleito em 60 e em 61 ele já renunciou. E aí assumiu o vice, que é o João Goulart, tá? E aí, então, essa lei de remessa de lucro, aquelas empresas que vieram para cá, elas lucravam aqui e elas pagam o que a gente chama de royalties. Royalties é uma espécie de aluguel para poder viver aqui no Brasil. Mas o grande lucro eles mandam para o país deles, seja Alemanha, Estados Unidos, Itália, seja lá onde for a empresa. E o João Goulart, como ele estava protegendo o Brasil e ele era nacionalista e queria proteger as empresas nacionais, ele limita esse capital. Bom, vocês arrecadam 100 milhões? Não, vocês não vão mandar 100 milhões, vocês vão mandar só 50. 50 fica no Brasil, para tentar desenvolver o Brasil. Lógico que as empresas multinacionais não gostaram disso, né? Porque elas não querem desenvolver um país que é pobre, tipo o Brasil. Então, essa lei de remessas e lucro deu problema. Gente, eu vou passar um pouquinho da aula hoje para terminar isso aqui, ó, porque é 10h49 já. Vai desapropriar as refinarias, ou seja, ele vai estatizar as refinarias de petróleo, que é a Petrobras, tá? Ele vai desapropriar terras improdutivas. O que ele fez quando desapropria terras improdutivas? Ele faz reforma agrária. Ele tira a terra das pessoas que não estão produzindo e dá para o povo. Ele faz reforma urbana. Ele começa a construir moradia. Ou seja, ele desagradou os ricos do Brasil. E quando ele desagradou os ricos do Brasil, eles fizeram essa marcha da família com Deus pela liberdade. Ou seja, eles foram para as ruas, os ricos, para as ruas, dizer assim, que todas as medidas do João Goulart, ele era socialista, que ele estava querendo implantar o comunismo no Brasil, e tarará, e começaram então a acusar ele de tendências comunistas. Junto com isso, né, além da elite, ele vai sofrer uma intervenção das Forças Armadas. Por quê? Porque a Marinha queria punir alguns marinheiros. E ele não deixou, ele interviu nisso. Ele disse assim que estava errado a punição dentro das Forças Armadas. Tipo, a gente é contra aqueles trotes que fazem nas Forças Armadas, essas coisas. Ele também era contra. Isso fez com que as Forças Armadas dissessem assim, o que esse cara está se achando e está vindo aqui interferir? Ou seja, ele tem a elite contra ele, e agora ele tem as Forças Armadas contra ele, e ele tem as empresas estrangeiras contra ele. O que acontece? Ele acabou os meus slides. Ele vai agora sofrer um golpe militar no dia 31 de março para o dia 1º de abril. Os militares tomam o poder lá. Por isso que a gente diz que o golpe militar, da ditadura militar no Brasil, ele foi civil e militar, porque a elite também estava descontente e apoiou os militares no golpe. Por isso que aí agora a gente, desculpa, a gente vai começar a ditadura militar quando o João Goulart ele tem que fugir do Brasil. Ele foge para a Argentina e ele fica lá até ele morrer, sabe? Em 76 ou 79 que ele morre. Mas ele tem que fugir porque os militares tomaram o poder, apoiados pela elite e apoiados pelos países internacionais, que tinham os multinacionais, especialmente pelos Estados Unidos. Certo? Olha ali, passei só 2 minutos da aula. E aí, na aula que vem, a gente vai fazer revisão, né? Vai fazer a retomada de assunto. E na outra, a gente já começa ditadura militar. Tá tudo certinho? Qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? Beijo para vocês. Até.